Olá, oitavo ano, bom dia a todas e todos. Oi, tudo bom? Com vocês? Tudo Eu tô tranquilo. ótima. Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu só aceitar todo mundo aqui. Vamos lá. Bom dia a todos e todos. Estou vendo aqui. Ver tudo. Permitir. Tinha que ter um jeito desse no Google Meet aqui dele aceitar de uma vez todo mundo, né? Porque tem que ficar parando aqui, aí vai um por um, e aí aqueles que entram atrasados às vezes na aula acabam prejudicando um pouquinho. Bom, mas tudo bem, espero que vocês estejam legal aí, né? Nos encontramos de ontem para hoje e vamos retomar nossos estudos aqui sobre a África. Tá? E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre clima e vegetação. Lembrando que ontem nós falamos um pouquinho sobre a hidrografia africana, né? Falamos como que era importante estudar a hidrografia da África, principalmente, primeiro, porque a água é um elemento vital para todas as atividades humanas. Eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum ser humano que vive sem água, ou aliás, eu não conheço nenhum ser vivo, né, que não necessite de água aí para a sua existência. E além de nós precisarmos de água para a nossa existência, nós também utilizamos a água para as mais diversas atividades nossas atividades aí humanas, né? De gerar energia, a alimentação, né? A gente provém da água e peixes, por exemplo, que vão ajudar, né? Na alimentação. A água serve para irrigar as lavouras, enfim, nós temos para transporte, né, das pessoas. Nós temos uma infinidade de usos e de importâncias para a água que já garante aí também a sua vital importância numa sociedade. E na África, principalmente, ela tem um caráter até mais importante, vamos dizer, porque existe uma distribuição muito irregular, ela é desigual dos recursos hídricos, né? Ou seja, nós vimos ontem nos mapas que muitos lugares da África eles apresentam a chamada escassez de água ou escassez hídrica, o que é a falta d'água. Principalmente na porção aí, existe uma baixa disponibilidade dessa água no norte, né, onde está o deserto do Saara, que eu falei com vocês, o maior deserto do mundo, um local de clima árido. Lá eu não consigo encontrar curso d'água, a não ser um único rio que consegue atravessar esse deserto de forma perene, que é o rio Nilo. Deixa eu ver, professor, tem um jeito que a pessoa entra sem precisar que você aceite. Você abre o Meet e a pessoa pode entrar sem que você precise aceitar. Eu não faço a menor ideia, Felipe, do que você está dizendo. Então, como é assim? Eu vou abrir o Meet? Mas enfim, agora vai. Nós estamos aqui já. Falei também que a maior parte dos rios que nós temos presentes aí na África são rios planáuticos, né? São rios de planalto, e isso acaba favorecendo a construção, favorece as hidrelétricas, né? Para a geração de energia. Falei também que nesse contexto hídrico da África, muitos rios, muitos aquíferos, né, os bolsões de água subterrânea, aqueles reservatórios de água subterrânea, são transnacionais, né, são transfronteiriços, né, ou seja, eles passam por vários países, e isso pode levar a várias instabilidades para o controle, a posse e o uso da água. Isso acarreta conflitos, né? Nós até falamos um pouquinho, aprofundamos um pouquinho nessa questão de conflitos. Depois, na sequência, muito bem, Davi, muito bem lembrado, na sequência eu falei um pouquinho sobre
a bacia do Rio Nilo. O Rio Nilo, o segundo maior rio do mundo, só perde aqui para o Amazonas e perde por uma mixaria. Eu não lembro quantos metros são, mas é muito pouco a diferença do Rio Nilo para o Rio Amazonas, né? E esse Rio Nilo ele deságua lá no mar Mediterrâneo. E ao longo da sua caminhada, vamos dizer assim, ao longo do seu curso, ele passa por 11 países, percebam, 11 países dependendo da água de um rio. Isso é algo muito interessante. E como eu disse, o único rio perene que consegue atravessar o maior deserto do mundo sem secar. Tá? E ele não seca porque as nascentes, né, a nascente do Rio Nilo, elas estão nas regiões quentes e úmidas, próximo à linha do Equador na África. Isso garante ali a manutenção da perenidade, ou seja, de água o ano todo nesse rio. Falei que ele é utilizado aí desde os princípios da civilização, das civilizações que ali se desenvolveram para navegação, para pesca, atual para hidrelétricas, né? Mas ele também foi usado muito para agricultura e também para o abastecimento humano. E falei que ele é tão importante que lá na década de 20, né, em 1929, foi assinado um acordo, né, um tratado no qual deveria se reservar 80% das águas do Rio Nilo para os dois países que estão adjacentes, né, que estão na foz desse rio, que no caso é o Egito e o Sudão. E esse tratado ele tinha como objetivo garantir o uso dessa água para a agricultura orgânica, porque esses países dependem, né, dessa água. E se os países que estão próximo da cabeceira, ou seja, próximo da nascente, se eles começarem a fazer muitas obras, se eles começarem a fazer muitas construções, eles podem interromper, de certa forma, a vazão, o volume d'água, né, para o final do rio, e isso acaba comprometendo a agricultura desses países, a produção de alimentos. E se você não produz alimentos, fatalmente a sua economia entra em declínio. E se você às vezes não produz alimentos, eu já ouvi falar, talvez vocês também, que algumas pessoas morrem, né, se não comer, né? Acho que as pessoas morrem. Então, se não tiver produção de alimento, elas podem morrer. Tá bom? Falei também da importância, né, por que era importante a manutenção disso, sobretudo, acabei de falar, né, e complementando, para a agricultura, né. Lembre-se que esse rio ele tem o seu período, assim como todo rio, né, ele tem seu período de cheia e o seu período de vazante, né. O período de cheia é quando está na época das chuvas, que as águas transbordam na área chamada área inundável do rio, né, e aí quando o rio transborda, ele acaba que as cheias fertilizam o solo, né? E essa água, além de fertilizar, serve para o plantio, a própria água do rio vai ser usada para a irrigação dessas plantações. Todo rio faz isso, tá? Ele tem a sua cheia e a sua vazante. Por que, por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos muitas casas aí que padecem, muitas pessoas aí que sofrem na época das chuvas, né, que as casas alagam, porque são casas que estão aí próximo, nas margens de rios, nas margens de cursos d'água, né? Então, quando começa a chuva, o rio enche, ele tem sua cheia, e ele enche independente do que está perto dele, né? Pode ter casa, pode ter gente, pode ter animal, pode ter tudo, ele vai encher. E depois, na época de estiagem, ele tem a sua vazante. Aí fica lá só um filetinho d'água, porque não está tendo chuvas ali. Tá bom? Bom, o Rio Amazonas, 6,650 metros. E o Rio Nilo, 6,575. 25, não, 75? Não é 25? Quase 50. 75 metros, mais ou menos. Pouca coisa, né, o Davi, tá vendo que é pouquinho menos, 75 metros. Deixa eu ver, um poste geralmente tem 9 metros, não é isso? 9, 10 metros. São 7 postes, acho que é daqui da minha esquina, aqui da minha casa, até a outra esquina ali. Pouquinha coisa que mostra que o rio
Amazonas, ele ganha aí, né? Ponto para o Brasil. Não sei o que isso pode valer, mas ponto. Bom, então vamos discutir mais algumas coisas aqui. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade das paisagens naturais aí da África. Vamos falar um pouquinho dessas paisagens que são constituídas aí do clima e da vegetação, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o mapa. Tela inteira. Compartilhando. Ocultar. E vamos lá. Deixa assim aqui. Bom, quando a gente analisa aí o clima e a vegetação, principalmente vamos falar primeiro o clima, né? O clima de um lugar, de acordo com a posição geográfica daquele continente, daquela região, daquele território, né? Em relação aí às latitudes, elas vão determinar, além do clima, claro, né? Então a latitude de uma região vai determinar, além do clima, uma série de vegetações. Então o clima unido da vegetação ali, eles vão caracterizar uma paisagem natural. Então, em locais quentes, nós vamos ter uma determinada vegetação, ou seja, uma determinada paisagem natural. Em lugares mais frios, nós vamos ter um outro tipo de paisagem. E é por isso que eu coloquei esses mapas lado a lado aí, porque na África nós temos uma diversidade de paisagens naturais muito grande. Ou seja, nós temos muitos tipos climáticos, como também diferentes tipos de vegetações, tá? As vegetações vão surgir de acordo com o clima e, por sua vez, as vegetações vão acabar condicionando, sendo um fator de alteração de clima de muitos lugares. Olha que doideira. E aí, você pode me perguntar, mas professor, por que a África tem essa diversidade de paisagem natural? E aí você pode colocar, e se você estiver anotando, né, que a África apresenta essa diversidade de paisagem natural por conta da sua extensão latitudinal. O que eu quero dizer com isso? Lembre-se que a Terra... Olha aqui, ó. Eu tenho... Nossa, não ficou bom essa linha não, pera aí. Borracha. Lembre-se que a Terra, eu tenho uma linha que corta ela ao meio aqui, ó, que é chamada de linha do Equador. E aí ela corta a Terra, né, divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Né? Eu tenho o Trópico de Capricórnio que passa aqui, o Trópico de Câncer que passa aqui, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Né? Essas são as linhas. E aí nós temos aqui a latitude, vai de 0 graus na linha do Equador até 90 norte até 90 sul. Então, qualquer medida, qualquer distância em relação à linha do Equador, eu tenho uma latitude. Nós já aprendemos que o Sol ilumina a Terra de diferentes maneiras. Né? Na porção mais larga do planeta aqui, ó, esse aqui é o Sol. Na porção mais larga do planeta eu recebo mais radiação solar. Então vai ser uma parte mais quente. À medida que eu me afasto da linha do Equador, ou seja, à medida que eu mudo a minha latitude, eu vou tendo uma alteração também da radiação solar. Olha só, os raios solares ficam mais longos aqui, por isso que é mais frio. Então eu posso dizer que a minha variação latitudinal, ou seja, a minha variação no sentido norte, ou a minha variação no sentido sul, elas vão alterar a radiação solar. Portanto, elas vão alterar o meu clima. Se elas vão alterar o meu clima, elas também vão alterar a minha vegetação. Tá? Se ela altera o clima e altera uma vegetação, eu vou ter então uma diversidade
de paisagens naturais. Entendido? Alguma dúvida aí? Não, professor. Tá fácil? Não. Por enquanto tá tudo fácil, tá tudo de boa, sem nenhuma dúvida. Beleza. Então, opa, não é aqui. Eu tenho uma diversidade de paisagens naturais. E uma curiosidade muito interessante da África, agora eu vou apagar essas coisas que eu fiz aqui. Uma curiosidade muito interessante da África é que nós chamamos a África de um continente espelhado. Olha só, vou colocar aqui, ó, continente, só para vocês entenderem, continente espelhado. O que eu quero dizer com isso? Olha só, a África é cortada aqui, ó, pela linha do Equador, quase no meio da África, olha, que corta ela. Essa é a linha do Equador. Bom, finge que está reto aí. Eu tenho um trópico de Câncer aqui em cima. E eu tenho um trópico de Capricórnio aqui. Como a linha do Equador corta a África quase no meio, o que eu quero dizer de continente espelhado? Olha só, aqui é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul. Percebam o clima do hemisfério norte, olha, segue a mesma sequência do clima do hemisfério sul. Olha só, pelo fato de cortar o continente quase no meio dele, olha só, eu tenho aqui clima equatorial, tropical, desértico. Olha embaixo, equatorial, tropical, desértico. Olha que doideira, desértico, né? O semiárido aqui é a mesma coisa, né? Olha, então, percebam que o continente ele é espelhado. O que eu tenho no hemisfério norte, eu também tenho no hemisfério sul. Olha a vegetação, como é que segue mais ou menos o mesmo padrão. Olha aqui, a linha do Equador está aqui, floresta equatorial, floresta equatorial. Nós temos aqui a presença, né, da floresta tropical, que é a mesma classificação da equatorial, mas eu tenho savana, savana. Depois, vegetação de aqui é estepe, né, na verdade. Estepe, estepe. Olha só como que ela vai seguindo aqui o mesmo padrão, tá? O mesmo padrão. Olha só, lá em cima, olha. Aqui, ó, clima mediterrâneo. Aqui embaixo, clima mediterrâneo. Vegetação mediterrânea, mediterrânea. Tá vendo? Então, ela chama-se continente espelhado porque ela segue aí a mesma sequência praticamente, tanto de clima como de vegetação. Legal? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida aqui. Tá? Isso aí, por isso que eu falo que a África é fantástica, sabe? A gente não encontra essas coisas em outros lugares e na África a gente acha esse monte de negócio aí, essas características. Só ela é assim, né? O continente espelho. O que eu tenho no hemisfério norte aqui, ó, eu também tenho, de certa forma, no hemisfério sul. Claro que dadas as proporções, né, pessoal? Dadas as proporções. Bom, percebam que a maior parte da África ela encontra-se na zona intertropical. Então, se ela está na zona intertropical, nós vamos ter uma predominância de climas quentes. Tá? De climas quentes. Isso aqui vai influenciar os outros climas da região, tá bom? E aí, o que você deve saber, então, que a África, devido à sua extensão latitudinal, ou seja, sua extensão de norte a sul, né, ela vai ter diferentes latitudes. Se ela vai ter diferentes latitudes, ela vai ter diferentes tipos climáticos e diferentes tipos de vegetação. Isso tudo, né, vai dar a ela uma característica de muitas paisagens naturais. É importante você dizer que essas paisagens naturais também, elas são consideradas aí espelhadas. Tá? Porque o que eu tenho no hemisfério norte, eu vou ter também no hemisfério sul. Agora vamos ver então
um pouquinho de cada clima e um pouquinho de cada vegetação. Vai ser bem rápido. Deixa eu só ver quantas horas aqui. 9:06, nós temos 24 minutos, sendo que eu gasto uns 5, 6 para fazer a chamada. Beleza, vai dar tempo. Olha aí, primeiro que nós vamos estudar é o clima mediterrâneo. Olha aqui onde é que está o clima mediterrâneo. Clima e a vegetação, né? Mediterrâneo. Aqui, ó, tanto no norte como no sul. Mas aí nós vamos ver uma característica aqui. Olha aí, clima mediterrâneo. Então tem um climograma aqui do lado e a característica aqui, como é a vegetação. Na paisagem mediterrânea, pessoal, vamos chamar aqui, ela está, o que você precisa saber, ela está localizada no extremo norte, igual eu falei com vocês, norte, e no extremo sul da África. Quais são as características aqui dessa paisagem? Eu consigo analisar por esse climograma aqui, ó. Percebam, o meio do ano aqui, ó, junho, julho, agosto. Então essa porção aqui, o que está acontecendo com a temperatura? Ela está subindo. Uma característica legal para a gente pensar aqui, esse climograma aqui, vamos ver se vocês estão atentos. Esse climograma aqui, ele vocês acham que refere-se à paisagem mediterrânea do norte ou do sul? O que vocês acham? Vocês acham que é do norte ou do sul aí? Esse climograma? Do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Quem vai responder? Calma aí, professor. Calma, professor, peraí. Calma aí. Olha só. Vocês acham que ele é dessa parte aqui, ó, acima da linha do Equador, ou dessa parte que é abaixo da linha do Equador? Vamos ver. Vocês podem fazer uma comparação com o Brasil, aí vocês vão conseguir responder. Acho que é assim. Eu acho que é o norte também. Todo mundo acha que é o norte? Por quê? Eu acho que é o norte também. Ah. Eu dou um azul, porque tem muita curiosidade. É, se for tipo parecido com o Brasil, acho que é o norte. Mas o Brasil está no norte? No hemisfério norte? Não, professor. Não, eu falei sul. Não, ele Vamos tá ver no como sul. aqui, ó. Vamos ver se vocês estão atentos aqui. Ai, meu Deus, vai. Olha só. Falando do Brasil aqui, nós temos os meses do ano. Vamos colocar aqui junho, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Jason. Vamos lá. Então, olhando aqui para os meses do ano. Quando que nós temos aqui no Brasil, quando que é nosso inverno? Você sabe dizer se é no final do ano, se é no início do ano ou no meio do ano? No meio do ano. Aqui no Brasil é mais seco o inverno. Nosso inverno está no meio do ano aqui, não é verdade? Quando está no nosso inverno, nós temos muita chuva ou pouca chuva? Pouca chuva. Pouca chuva. Pouca. Muito bem. Então, aqui, ó, Vai estar assim. vamos colocar aqui uns quadradinhos aqui de pouca chuva, por exemplo. E a temperatura, ela aumenta ou diminui no inverno? Diminui. Diminui. Nosso verão aqui é quando? No final Dezembro. No final do ano. Muito bem. Começa no Dezembro, final do janeiro. ano, vai até março ali, né? É. O nosso verão aqui tem muita chuva ou pouca chuva? Muita chuva. Muita chuva. Quase nunca Belo Horizonte. Muita chuva. Muito bem. E a temperatura é mais alta ou baixa no verão? Mais alto. Mais alta. Mais alta, mais úmida. Então, Mais muito bem. alta com Então umidade. perceba uma coisa. Toda vez que eu quiser analisar um climograma, que eu quiser olhar, no hemisfério sul, que é o caso do Brasil, o inverno sempre vai ser no meio do ano. Então sempre no inverno tem queda da temperatura. Nossa, meu Deus. Entendi o raciocínio, professor. Então aqui, é olha, isso aqui mesmo. refere-se ao hemisfério norte. Norte. Por quê? O que está acontecendo com a temperatura no meio do ano?
Ela tá baixando. Não, Ela tá calma. o quê? Ai, meu Deus. Ela tá aumentando. Então Aí eu significa que aqui é o Lesa. vi. verão. Não, verão. Olha então, olha que e legal agora? você analisar, olha como é que a geografia é muito doida. Então, é o inverso. Olha só, nessa paisagem mediterrânea, no meio do ano, que é o verão. Então, tudo, olha só, toda vez que você for analisar clima, tudo que tiver no hemisfério norte, o verão sempre vai ser no meio do ano. E o inverno vai ser no final do ano. Por que neva nos filmes lá quando vai passar o Natal? Porque o inverno deles é no final do ano, tá bom? E o nosso inverno é no meio do ano. Por que os meninos, os estudantes dos Estados Unidos, por exemplo, você não fala assim, eles vão tirar férias no verão. E as férias deles no verão é sempre no meio do ano. E as suas férias de verão são sempre no final e no início do ano. Tá bom? Então não esqueça disso. E aí, olha só. Então eu tenho aqui, olha, nesse climograma, deixa eu apagar tudo aqui. Nesse climograma aqui, ele refere-se ao hemisfério norte, porque o verão aqui está no meio do ano. E de um verão aqui, como é que eu posso caracterizar? Um verão que chega a temperaturas aí, olha, próximas a 25 graus. Então eu tenho um verão quente e ele é um verão úmido ou seco? O que vocês acham? Seco. Muito Seco. bem, olha lá, tem pouca chuva, olha, as barrinhas aqui. Então é um verão quente e seco, tá? E os invernos? O que acontece com a temperatura? Olha, ela cai bastante, né? Chega próximo de 10 graus aqui, olha, 10 graus. Então no inverno, na paisagem mediterrânea, no inverno aqui ele vai ser frio e úmido. Vai chover durante o inverno deles, olha que doideira. Diferente do nosso, que é seco, tá bom? Então essa é a paisagem mediterrânea. Percebam aqui pela vegetação que é uma vegetação mais o que? Arbustiva, são arbustos, arbustivas. É aquela vegetação mais menorzinha, daquelas árvorezinhas, sabe? Pequenininha, mais redondinha assim, uns arbustos, tá? Não tem vegetação arbórea de grandes árvores aí. São mais arbustos, ó, aquela vegetação pequenininha. Já viu aquelas árvores redondinhas que o pessoal gosta de colocar no jardim assim? Igual eu estou desenhando aqui, pequenininha. É esse tipo de vegetação, tá bom? Vamos ver mais uma. Agora vamos ver aqui a paisagem de montanha. É claro que ela está em áreas mais altas. Está em áreas mais altas. Se está em áreas mais altas, já ensinei para vocês. Quanto mais alto, menor a temperatura. Então, áreas mais altas, essa paisagem de montanha, frio da montanha, eu tenho baixas temperaturas. Legal? O que mais, professor, que você pode falar? Como vocês acham que é a vegetação? Olha aqui o climograma primeiro, vamos analisar aqui. Eu tenho a presença de pluviosidade. Pluviosidade quer dizer chuva só? Não, né? Porque aqui pode ser neve, por isso que é elevado aqui, ó. Você pode falar, mas chove o tempo todo no alto da montanha? Dá uma olhada aqui nela. Gelo. Então a pluviosidade é alta. Mais ou menos alta, né? 200 miligramas não quer dizer que é muita coisa, não. Tá bom? Olha a temperatura, por sua vez. O meio do ano. Ao verão. Temperatura subiu. Subiu para quanto? 5 graus. No inverno. Marca menos 10 graus, olha. Quase menos 15. Tá? Então, nós temos aí temperaturas baixas o ano todo, né? Porque 5 graus não quer dizer que a temperatura é alta. Por isso que eu tenho a presença de neve. E se a temperatura é baixa, eu vou ter vegetação expressiva, diversificada nas montanhas? Não. Eu vou ter o que nós chamamos aí, ó, isso aqui, ó, esse negócio que você está vendo aqui, são chamados de campos de altitude. São os campos de altitude. O que quer dizer isso? É uma vegetação rasteira, que tem uma vida, um tempo de vida muito curto, essa vegetação rasteira aí. Por quê? O solo vai ficar congelado, vai ter gelo, e aí quando chega nesse verão aqui, que chega a 5 graus,
Aí derrete uma parte da neve, o solo fica exposto, aí cresce essa vegetação mais rasteira, mais aquele campo, tipo de gramínea assim. Tá bom? Fácil essa. Posso passar para outra? Pode sim, professor. Pode. Beleza. Vamos ver agora. Essa aí é muito legal. É a paisagem da savana. Pessoal, a savana, ela tá num local de clima tropical. A gente conhece muito bem isso aqui no Brasil, porque o clima tropical é o que nós temos na maior parte do Brasil. A savana é muito parecida com o nosso cerrado, tá bom? Olha só, clima tropical. O que vai acontecer aqui, ó? Olha as chuvas onde estão concentradas. Final do ano, início do ano. Então, e quando a temperatura está mais elevada. Então, as chuvas... É igual dos Brasil, professor? É igual do Brasil? Isso, são concentradas. Aqui já é no hemisfério sul. Ó. Aqui, ó, ao inverno. Ó, temperatura no meio do ano caiu, ó, inverno. Então, as chuvas são concentradas em qual estação do ano? Verão. Muito bem, as chuvas são concentradas no verão. Olha o tipo de vegetação que nós vamos ter aí, ó. A vegetação é mais de arbustos. Arbustos e árvores esparsas. Nós já estudamos isso aqui, né? Esparsas. Essas árvores esparsas, ó, não tem a formação de uma floresta em si, tá? Nós temos aqui as árvores com os troncos mais retorcidos, ok? Você não tem uma densidade vegetal muito grande, as árvores não são muito juntas, tá bom? Justamente porque eu não tenho a presença o ano todo de chuva. Olha aqui o climograma. A chuva está concentrada, ó, no final e no início do ano, justamente quando a temperatura está mais alta. E aí no meio do ano eu tenho uma queda da temperatura, olha, chega aí a 15 graus mais ou menos, a média, e eu tenho, ó, não tenho a presença de chuva. A savana africana, ela apresenta uma grande diversidade, uma biodiversidade, tá, pessoal? É na savana que você vai encontrar todos aqueles animais que você vê no Discovery, no National Geographic. Aqueles safaris que você chega no hotel, você faz eles, que tem girafas, as zebras. Isso mesmo. Neste lugar aqui, pessoal, que nós vamos ter a presença enorme daquela biodiversidade, daquele monte de animal, daquela coisa muito doida, certo? E aí, um bom exemplo da gente mostrar a savana aqui, ó, vou apresentar para vocês aqui, ó, tananana, vamos ver juntos. Todo mundo tá vendo? Ó, olha o exemplo da savana aí, ó. Amém. Aí, ó. É um filme, hein? Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Esse filme é muito bom. Parar. Deixa eu apertar aqui. Cancelar. É um belo filme que mostra aí
a savana africana, né? E essa música realmente é icônica, Sofia Santana. Isso é porque você não escutou essa música quando lançou esse filme, há muito tempo atrás, quando ele era um desenho. Eu fui no cinema assistir ele. E eu já fui também numa orquestra tocando o Rei Leão. Foi fantástico. Bom, vamos continuar nossa apresentação, que a nossa aula está quase acabando. Espera aí. Então, essa é a savana. E aí nós também temos aqui, olha, um outro tipo de paisagem, que é a paisagem equatorial, que é o que lembra aí a nossa equatorial, a nossa floresta amazônica, tá? E aqui também eu estou incluindo a tropical, tá? Que tem até no livro de vocês aí. Qual que é a característica aí? Primeiro, qual que é o clima predominante? Clima equatorial, tá próximo da linha do Equador, tá? Eu tenho altas temperaturas e alta umidade o ano todo. Olha só no climograma, olha, temperatura. Você não sabe nem dizer quanto é verão e quanto é inverno. Aí sempre vai ter chuvas nessa. Oi? Aí sempre vai ter chuvas nesse Isso, lugar. olha o ano todo com a presença de muita chuva. Então, na paisagem equatorial, eu tenho altas temperaturas. Não é possível que alguém está querendo entrar na aula agora, né? Deixa eu ver aqui. Escutei o barulhinho aqui. Altas temperaturas e também alta umidade. É aquela floresta que a gente conhece, olha aqui pela imagem, uma floresta de grande porte, uma floresta densa. Olha, você não consegue nem ver o chão aqui, ó. Tanto que a copa das árvores estão juntas. Uma floresta, eu já ensinei para vocês, latifoliada, folhas largas, né? Latifoliada, perenifolia, ou seja, com folhas o ano todo, que também tem uma biodiversidade muito grande nessa floresta. Quer ver um exemplo de uma biodiversidade muito grande dessa floresta? Hoje eu tô assim, eu tô cheio de... Opa, pera aí. Errei. Parar. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Só um minuto. Vamos compartilhar. Aumento. E olha um exemplo da floresta aí, ó, equatorial. Aí, ó. Olha aí, ó. Essa aí. The jungle consumes everything. It preys on the old, the sick, the wounded. It preys on the weak, but never the strong. He is no normal man. He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you. Of the jungle. Tarzan! Tarzan! Legal, né? Também já assistiram esse? Não. Só os de desenho. Esse também mostra um pouquinho da paisagem da floresta equatorial.
Tá bom? Deixa eu ver quantas horas. Nossa aula já acabou, vou fazer a chamada. E na próxima aula eu falo, faltou só a paisagem desértica e o Sahel, tá? Que é um lugar que eu vou explicar para vocês, mas na próxima aula eu falo sobre eles. Deixa eu abrir a chamada aqui. Hoje eu apresentei muitos filmes, né, para vocês. Sexta-feira 13. E aí, por favor, alguém tiver com o microfone, só faça a gentileza de me avisar, tá? Aline. Presente. Ana Clara de Souza. Tá presente. Caio. Presente. Cauã. Tá aí não? Então, Daniel. Não. Davi. Presente. Fernando. Alguém me responde? Tá presente. Tá. Gabriel de Souza. Presente. Gabriel Lourenço. Presente. Gabriel Paiva. Presente. Giovanni. Presente. Gustavo. Presente. Yasmin Roberta. Presente. Isaac. Júlia de Souza. Presente. Júlia Marçal. Presente. Kaique. Presente. Lana. Presente. Larissa. Presente. Lívia. Luana. Presente. Ô, Luana, respondi você quase agora, tá? Só vi hoje, tá bom? Negócio Sem problema não, professor. O Daniel mandou presente agora. Quem? O Daniel, ele mandou presente agora. Tá. Vamos lá. A Lívia mandou presente agora, professor. Hã? A Lívia também mandou presente agora. É difícil sim, pessoal. Maria Clara Magalhães. Presente. Maria Clara Papini. Presente. Maria Eduarda Gensen. Mariana Costa. Presente. Mariana Oliveira. Marina. Presente. Matheus. Presente. Pedro Henrique de Sá. Vamos rapidinho. Pedro Henrique de Souza. Raquel. Presente. Sara. Sara. Tô presente, mas porque não enviou. Pera. Oi? É porque não tinha enviado. Pedro Henrique de Souza respondeu agora. Tá. Quem que respondeu agora? Pedro Henrique de Souza? Pedro Henrique de Souza. Pedro Henrique de Souza, ok. Sofia Luiz. Presente. Sofia Santana. Presente. Vinícius Braga. Presente. Vinícius Rosário. Presente. Vitória. Presente. Yasmin Letícia. Presente. Yasmin Vitória. Felipe. Presente. Tá presente. Beleza, pessoal. Então é isso. Muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. E até quinta-feira da semana que vem. Tá bom? Tchauzinho. Beleza. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Obrigado, bom final de semana. Tchau. Espero que tenham gostado. Tchauzinho. Bom final de semana. Boa sexta-feira. Obrigado.